Oi pessoal, aqui é a Mônica, professora de Biologia do Cursinho Supera. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Bom, gente, então vamos estudar um pouquinho sobre a embriologia. O que é a embriologia? Então, em embriologia, a gente vai estudar o desenvolvimento embrionário dos animais. Então, desde que teve a fecundação desse embrião até o nascimento desse animal. Então, é isso que a gente vai ver. Vamos ver todas as fases que esse animal vai passar durante seu desenvolvimento embrionário. Então, o que acontece primeiramente? A gente vai ter uma fecundação. O que é essa fecundação? Então, é quando o espermatozoide ele vai se juntar com o ovócito da mãe, com o óvulo da mãe, e aí a gente vai ter a junção dessas duas células e a junção de dois núcleos. Então, o núcleo do espermatozoide vai juntar com o núcleo do ovócito, e aí vai virar tudo uma célula só em um núcleo só. Então, é por isso que a gente diz que é meio a meio, metade do pai e metade da mãe. São 23 cromossomos que vêm do espermatozoide e 23 cromossomos que vêm do óvulo. E aí, quando a gente tem essa junção, a gente vai ter a formação de uma célula ovo ou zigoto. Então, essa célula ovo ou zigoto, ela pode ser do tipo oligolesto, heterolesto, telolesto ou centrolesto. Então, tem 4 tipos de célula ovo. Uma coisa muito importante que a gente precisa entender antes de saber quais são os tipos de ovos é que essa classificação desses tipos ela está relacionada com a quantidade de vitelo que tem dentro desse ovo. O que é o vitelo? O vitelo vai ser a substância nutritiva que tem dentro desse ovo, que é o que vai nutrir o nosso embrião. E aí, esse vitelo ele vai definir como é que essa célula ovo vai se dividir futuramente. Então, essa célula ovo futuramente vai precisar passar por diversas divisões, por diversas mitoses, e aí o vitelo vai atrapalhar essas divisões. Então, a gente pode dizer que uma vai ter uma maior divisão, uma divisão mais regular, onde tem menos vitelo, quando tem menos vitelo. Vamos falar separadamente sobre cada um deles. Então, primeiramente, o oligolesto. A gente pode chamar de oligolesto ou isolesto, quando essa célula ovo tiver pouco vitelo, como está aparecendo aqui na imagem para vocês. E quem são os representantes desse grupo? Quem é que tem esse ovo? Então, cordados, equinodermos, moluscos, anelídeos, plateumintes e nematelmintes. Como eu falei para vocês que o ovo oligolesto tem pouco vitelo, então agora a gente pode pensar na sua divisão. Como essa célula tem pouco vitelo, então a sua divisão vai ser praticamente igual em toda a sua extensão. Então a gente pode chamar essa segmentação de holoblástica. Por quê? Porque vai ser uma divisão que acontece em todo o ovo igual, porque todos os pedaços vão ser iguais. Todas as divisões que vão ser formadas vão ter o mesmo tamanho. Por quê? Porque essa célula tem pouco vitelo. Próximo tipo de ovo é o heterolesto. A gente pode chamar tanto de heterolesto quanto de mesolesto. Isso porque vai ter uma quantidade intermediária de vitelo. E esse vitelo vai estar distribuído desigualmente por esse ovo. Exemplo de quem tem esse ovo são os nossos anfíbios. No ovo heterolesto, que a gente tem uma quantidade maior de vitelo, mesmo sendo uma quantidade média ainda, então nesse ovo que a gente tem uma quantidade maior de vitelo, a gente ainda vai ter uma segmentação holoblástica, que acontece em todo o ovo, mas vai ser desigual. Por quê? Porque esse vitelo não vai deixar que o polo vegetativo, que é onde tem a maior quantidade de vitelo, se divida igualmente. Então, o vitelo vai atrapalhar essa divisão. Então, em oligolesto, a gente chama de divisão de holoblástica igual. Aqui, a gente vai chamar de holoblástica desigual. Beleza? Então, essa divisão que a gente vai formar blastômeros. Quando é um ovo oligolesto, os blastômeros vão ser todos do mesmo tamanho. Então, a gente chama essa divisão de holoblástica igual. Quando a gente tem um ovo heterolesto, a gente vai ter esses blastômeros não todos do mesmo tamanho, né? Eles não vão ser iguais. Então, a gente chama essa divisão de holoblástica desigual. Então, aqui nos ovos heterolestos, a gente pode dizer que a gente tem macro e microblastômeros, justamente por isso, porque vão ter uns blastômeros maiores e outros menores. Conseguiram entender, pessoal? Continuando, então, nós temos os ovos telolestos ou megalestos. Esse ovo possui, como o próprio nome já diz, grande quantidade de vitelo e esse vitelo vai estar espalhado por quase toda a extensão do ovo. Então, exemplos de animais que possuem os ovos telolestos são répteis, aves, anfíbios e moluscos cefalópodes, que daí a gente vai ver mais pra frente, mas os moluscos cefalópodes são os polvos e as lulas.
Então, como eu tinha dito para vocês, o nosso vitelo vai ser um fator que vai atrapalhar a divisão celular de acontecer. Então, nos ovos telolestos, que possuem muito vitelo, que são repletos de vitelo, a gente vai ter uma divisão celular que vai ser dificultada, que vai ser atrapalhada. Então, aqui a gente pode chamar essa divisão celular, essa segmentação de segmentação meroblástica. Por quê? Porque ela não vai ser total, não vai ser completa, vai ser só em uma parte do nosso ovo e ela vai ser parcial. Então, nos ovos telolestos, a gente só vai ter divisão celular no polo animal, que vai ser esse pedacinho aqui de cima só. Por fim, nós temos os ovos centrolestos, que, como o próprio nome já diz, o vitelo vai estar concentrado no centro da célula. Exemplos de animais que possuem esse ovo são os artrópodes. Como a gente tinha dito que o vitelo está concentrado na região central do nosso ovo, as segmentações das divisões celulares vão acontecer na superfície do nosso ovo, então onde não tem vitelo. Então aqui a gente chama essa divisão de meroblástica superficial, porque ela vai acontecer na superfície do nosso ovo. E aí, esse ovo, como eu tinha dito, acontece em artrópodes. Então, entendido essa parte de ovo, pessoal, vamos continuar então com o nosso conteúdo. Agora, a partir dessas divisões celulares, a gente vai sair de célula-ovo e a gente vai formar uma mórula. Então, quando tiver vários agrupados de células, que vai passar por sucessivas divisões celulares, por sucessivas mitoses, a gente vai formar uma mórula. Então, a mórula, ela vai ser um aglomerado de blastômeros. Então, vai parecer uma amora. A gente diz que uma mórula possui uma amora, aquela fruta. Por quê? Porque tem várias bolinhas, vários blastômeros aglomerados. Depois de mórula, a gente tem mais sucessivas mitoses, sucessivas divisões, e a gente vai formar a nossa blástula. Então, agora, uma cavidade vai ser formada dentro dessa mórula. Essa cavidade a gente pode chamar de blastocélio. E aí, quando a gente tem essa cavidade, essa blastocélio formada, esse embrião passa a ser chamado de blástula. E aí, é nesse momento que acontece uma coisa muito importante com o nosso embrião. Por quê? Porque até agora o nosso embrião está nas trompas uterinas, que é onde acontece a fecundação. A partir de agora, esse embrião vai se fixar na parede do útero. Então, a partir de agora, esse embrião ele vai começar a crescer e se desenvolver dentro do útero. Então, a gente pode chamar de inidação o momento em que tem a implantação do embrião de um mamífero na parede do útero, no momento em que ele está em blástula. Depois de blástula, nós temos então a gástrula. O que é a gástrula? Então, vai ser a fase em que vai ter a formação de folhetos embrionários, então vai ter a formação dos tecidos. E aí aqui a gente vai ter uma nova invaginação. E aí vai formar uma nova cavidade. Essa nova cavidade vai ser o arquêntero. E a comunicação que esse arquêntero tem com o meio externo, a gente chama de blastóporo. É importante a gente já saber que o arquêntero vai formar futuramente o sistema digestório desse animal. E aí o blastóporo, que vai ser essa abertura, essa comunicação do arquêntero com o meio externo, ele pode dar origem a duas classificações diferentes. Então, se esse blastóporo for formar a boca primeiramente nesse animal, a gente chama esse animal de protostômio. Se esse blastóporo for formar primeiramente o ânus nesse animal, a gente chama esse animal de deuterostômio. E proto é anterior, então forma a boca antes. E deuterostômio é que forma a boca depois, vai formar o ânus primeiro. Entenderam? Quando a gente estiver falando de zoologia, eu vou voltar com esses conceitinhos para vocês. Então, a gástrula, ela vai formar os tecidos embrionários. Vai formar os 3 folhetos embrionários, que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, que a gente já falou quando a gente falou de tecidos. Se o animal possui só 2 camadas, se ele possui só a ectoderme e a endoderme, a gente tem um animal diblástico. E aí, o único exemplo de animal diblástico que a gente tem são os quinidários. Já se esse animal possui 3 folhetos embrionários nessa gástrula, a gente chama esse animal de triblástico. Então, ele vai ter a ecto, a meso e a endoderme. E daí são todos os outros animais que a gente vai ver depois também. Mais um detalhezinho. No interior da mesoderme, a gente vai ter a formação de uma cavidade, que vai ser o celoma. Nesse celoma é que a gente vai ter a formação da organogênese, que é a formação dos novos órgãos dentro do nosso embrião. Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas o que cada folheto embrionário forma? Então, a ectoderme, por exemplo, ela vai formar tecido nervoso, ela vai formar a epiderme da pele e ela vai formar algumas glândulas, como a glândula sudorípara e a sebácea. A nossa mesoderme vai formar o tecido conjuntivo e tudo que esse tecido conjuntivo abrange. Então, por exemplo, músculo, osso, tecido sanguíneo,
todo o sistema cardiovascular e urogenital desse animal. E por fim, nós temos a endoderme. A endoderme vai formar o tubo digestivo e respiratório desse animal. E aí, como biologia não é tão fácil assim, a gente tem mais uma classificaçãozinha. Então, esse celoma que eu acabei de falar para vocês, que vai ser essa cavidade no interior da mesoderme, ele ainda pode classificar os animais de 3 formas. Então, os animais podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Então, se eles forem celomados, quer dizer que a mesoderme está revestindo completamente essa cavidade. Exemplos de animais celomados que a gente tem. Então, anelídeos, moluscos, equinodermos, cordados e artrópodes. Se essa mesoderme está revestindo parcialmente esse celoma, a gente chama esse animal de pseudocelomático. Pseudocelomático nós só temos um exemplo, que são os nematomíntes, muito importante lembrar. E aí, se a gente não tem celoma, se a gente não tem essa cavidade no interior da nossa mesoderme, a gente chama esse animal de acelomático. O único exemplo de animal acelomático são os plateumintes. Então, o que a gente tinha para falar de gástrula é isso. O desenvolvimento embrionário nos animais acaba aqui. Então, vai até gástrula. Só que em cordados, a gente tem uma fase a mais, que vai ser a fase de neurula. Então, a neurula vai ser onde vai acontecer a formação do tubo nervoso no nosso animal, do nosso tubo neural. E esse tubo neural ele vai ser formado a partir da ectoderme do embrião. Então, é uma fase que acontece somente com cordados e a gente vai ter a formação do tubo neural. O tubo neural vai ser formado a partir da ectoderme. Além disso, nós temos a formação de uma outra estrutura aqui, que vai ser a notocorda. A notocorda ela vai ser formada a partir da mesoderme do embrião. Então, essas são as nossas fases do nosso desenvolvimento embrionário. Então, nos outros animais vai até gástrula e em cordados vai até neurula. Agora, o que a gente precisa falar é sobre anexos embrionários. Os anexos embrionários, eles também são exclusivos de cordados. Os anexos embrionários são estruturas que são derivadas dos folhetos embrionários, só que não fazem parte do embrião. Então, são só estruturas que vão auxiliar na nutrição e no crescimento desse embrião. Então, quais são os nossos folhetos embrionários? Então, nós temos o âmnio, o córion, o alantoide, o saco vitelínico e a placenta. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada um dos anexos embrionários separadamente. Primeiramente, a gente tem o saco vitelínico. Então, o saco vitelínico é uma reserva de vitelo para o embrião que vai ter função de nutrir esse embrião. Ele vai estar presente em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, então em praticamente todos os nossos cordados. Além disso, ele é formado a partir da ecto e da endo. Então, é isso que a gente precisa saber do saco vitelínico. Ele tem função de nutrir o embrião, ele é formado da ecto e da endo, e ele está presente em praticamente todos os cordados. Depois, nós temos o âmnio. O âmnio, ele é uma bolsa de água, que ele tem função de proteger o embrião contra choques mecânicos, ele tem função de regular a temperatura do embrião, e ele tem função também de evitar a desidratação do embrião. Ele é formado a partir da ecto e da mesoderme, e ele vai estar presente somente em répteis, aves e mamíferos. Depois nós temos o córion, que ele vai ser formado também a partir da ecto e da meso. Ele também vai ter somente em répteis, aves e mamíferos, e a função dele é também proteger contra choques mecânicos, mas a função principal aqui vai ser realizar a troca gasosa do embrião. Então, levar oxigênio para o embrião e tirar o gás carbônico residual que esse embrião tem. Depois nós temos o alantoide. Então, o alantoide ele vai ser formado a partir da endoderme e da mesoderme. Ele vai ser responsável por armazenar as excretas do embrião. Então, tudo que o embrião vai excretar vai para esse anexo embrionário. E ele vai estar presente também somente em répteis, aves e mamíferos. E aí, por fim, nós temos a placenta. A placenta ela é exclusiva de mamíferos, então só vai ter nos mamíferos eutérios e metatérios. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre eles. E ela vai ser formada em parte por anexos embrionários do feto e em parte materna. Então, ele vai ser formado pelo córion e o alantoide do feto e vai ser formada pelo endométrio da mãe. Então, tem uma parte materna e uma parte fetal. Isso adora cair no vestibular. Além disso, essa placenta vai desenvolver todas as funções que tem desse embrião. Vai desenvolver a função de respiração, de nutrição, de excreção, de respiração, de defesa, tanto imunitária quanto mecânica. Então, a placenta vai desenvolver todas as funções desse embrião de mamífero.
E aí nós possuímos algumas maneiras de classificar os mamíferos. Então, os mamíferos eles podem ser monotremados ou prototérios, eles podem ser marsupiais ou metatérios, e eles podem ser placentários ou eutérios. Então, essas classificações, elas foram desenvolvidas para os mamíferos de acordo com a situação da placenta. Então, por exemplo, os monotremados, eles podem ser chamados de prototérios porque são mamíferos primitivos. Então, eles não vão possuir placenta. Como é que funciona com esses animais? Eles são ovíparos. Então, eles possuem uma cloaca, igual de répteis e aves, e bico. Então, eles vão ser ovíparos. E por que então que se eles são tão diferentes que eles são classificados como mamíferos? Porque eles têm glândulas mamárias e eles produzem leite. O leite vai escorrer através dos pelos, então eles não têm mamilos para os filhotes mamarem, mas o leite vai escorrer através dos pelos, por isso eles são classificados como mamíferos. Então, os monotremados não têm placenta. Eles são mamíferos primitivos. Exemplo disso é o nosso querido ornitorrinco, nosso Perry, de Phineas e Ferb. Nós temos os marsupiais, ou metatérios, que eles possuem uma placenta, mas é uma placenta um pouco mais primitiva do que os mamíferos placentários verdadeiros. Por quê? Porque o embrião ele vai passar só uma parte do seu desenvolvimento dentro da placenta. Depois, o animal vai nascer sem estar pronto ainda, então ele ainda vai precisar de alguns estágios de desenvolvimento. E aí ele vai para o marsúpio, que é uma bolsa que tem na região abdominal desses animais. E ali eles vão terminar seu desenvolvimento embrionário. Então ali existem as mamas da mãe e eles vão ficar acoplados com essas mamas onde vão terminar seu desenvolvimento embrionário. E aí, exemplos de animais marsupiais: canguru, koala, e aí aqui no Brasil a gente tem os gambás e as cuicas. E aí nós temos os mamíferos placentários. Esses a gente chama de eutérios, então eles têm uma placenta verdadeira. Por quê? Porque eles vão possuir um útero muito bem desenvolvido que consegue abrigar esse embrião durante todo o desenvolvimento embrionário. E aí, nesse grupo, nós temos a maioria dos mamíferos que a gente conhece. E aí que a gente tem mais um anexo embrionário, podemos dizer assim, que é o cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele vai comunicar a placenta com o embrião. Então é a ligação do feto com a nossa placenta. Ele vai possuir duas artérias e uma veia para poder ter a nutrição e respiração desse animal. E ele vai ser formado a partir do alantoide e da vesícula vitelínica. Entendidos? Então isso era o que eu tinha para falar para vocês de embriologia. E é legal a gente lembrar desses conceitinhos quando a gente for ver zoologia. Então não se esqueçam de estudar todo o conteúdo, poder guardar bem na cabeça a hora que a gente for estudar zoologia. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau!